Olá, pessoal! E a receita de hoje é de esfirra de carne. Esse salgado é muito gostoso e muito barato para você estar vendendo. Vamos à receita? Em uma bacia eu vou adicionar 1,5 copo de leite morno. São ao todo 300 ml de leite, tá, pessoal? 1,5 colher de sopa de açúcar, 1,5 colher de sopa de fermento biológico. E agora eu vou estar adicionando aos poucos a farinha de trigo até fazer a nossa esponjinha. Eu sempre faço a esponjinha para fazer os salgados, os pães, porque é nesse momento que você vê se o fermento tá bom, né, pessoal? Então a gente mistura tudo muito bem. Aqui eu vou adicionar mais um pouquinho de farinha. Ao todo, nessa receita, eu usei 700 gramas de farinha de trigo, tá, pessoal? Então, nesse primeiro processo aqui da esponjinha, eu utilizei em torno de 150 gramas de farinha. Misturo tudo muito bem aqui, porque essa esponjinha vai precisar crescer por em torno de 15 minutos, mais ou menos, 20 minutos, dependendo de como está o clima na sua região. Aqui a minha esponjinha já cresceu. Ela ficou 15 minutos aqui. Agora eu vou adicionar meia colher de sopa de sal, 1 colher de sopa bem generosa de margarina. Eu tô usando a margarina sem sal. 2 ovos inteiros. Misturo tudo muito bem. E agora a gente vai estar adicionando a farinha aos poucos, tá, pessoal? Fazendo essa massinha. Essa massa, ela é bem levinha, ela é bem gostosa. E é uma massa coringa para vários salgados também. Se você gosta de fazer outros tipos de salgado com outros recheios, guarda essa receita porque é uma massa coringa, né? Vou misturando muito bem aqui com a colher. Mais farinha. Até o ponto em que eu tenho que colocar a mão na massa. Esse é o ponto, já não consigo mais mexer com a colher, então vamos sovando com a mão mesmo. No sovar ela, a gente vê o ponto em que precisa de mais farinha. Dependendo da farinha que você está usando, você vai usar um pouco mais ou um pouco menos. Eu uso sempre a mesma farinha porque eu já sei que ela dá um ponto certinho naquela medida que eu passo para vocês. Então, nesse momento, eu vou estar passando para a bancada e vou estar sovando essa massa. No decorrer do vídeo, vocês vão ver como ela chega no ponto facinho, muito rápido. Eu vou misturando com as mãos, sovando bem. Esse processo de sova é importante para o seu salgado ficar bonito, a massa crescer rápido e ficar uma massa levinha, que é isso que é importante, né, pessoal? Aquele salgado com aquela massa pesada é horrível. Então, só acrescento mais a farinha que já estava no bowl e ela vai chegar no ponto rapidinho. Ela é muito fácil de trabalhar essa massa. Mais alguns minutinhos de sova. Lembrando que quem tem a batedeira planetária e quiser estar fazendo esse processo na batedeira, também pode, tá, pessoal?
Eu faço assim na mão mesmo para mostrar para vocês, porque nem todos têm batedeira. E ela é muito fácil de fazer, não vale nem a pena sujar a batedeira. Olha como ela já chegou no ponto rapidinho. Esse é o ponto da nossa massa. Pode ver que ela é uma massa bem levinha, facinha de trabalhar. Vou colocá-la novamente aqui na minha bacia e vou deixar crescer por alguns minutinhos. A minha massinha já cresceu, tá linda, macia. 15 minutinhos ela já estava crescida, pessoal. Olha a maciez dessa massa. Eu vou estar cortando ela, eu tenho aqui 2 formas já untadas. Vou estar dividindo a massa aqui. Pessoal, para vocês que querem fazer para vender, eu tenho aqui a quantidade para 16 esfirras, tá? Que foi o que eu fiz. Eu fiz 16 esfirras de carne. Eu gastei R$18 para toda a receita, certo? Você pode estar vendendo de 6 a 8 reais aí na sua região. É um bom lucro para quem vai fazer para vender. Então agora eu vou estar abrindo essa massinha com rolo. Vou enfarinhar aqui a mesa. Eu abro ela numa espessura que ela não fica muito fina nem muito grossa, tá? Depende de como você vai querer o seu salgado, se mais maçudo ou com menos massa. Coloco uma quantidade generosa de carne moída, que eu já tenho aqui temperadinha. E vou, em forma de pinça, eu vou fechando o salgado. E aqui a parte de cima eu fecho novamente, sempre apertando as pontinhas. Viro ele para baixo e coloco na minha assadeira. Vou fazer mais um aqui. Abro novamente, coloco uma quantidade generosa de recheio, aperto a pontinha do meio para baixo, pego a parte de cima, faço como se fosse um envelope e vou apertando as pontinhas, certo? E vou fazer assim com todos. Agora eu vou pincelar com uma gema de ovo os meus salgados. E vou estar adicionando um pouquinho de orégano por cima, que é opcional. Tenho meu forno pré-aquecido, vou colocar assar por 30 minutos a 250 graus, tá, pessoal? Porque eles ainda vão crescer um pouquinho no forno. E esse foi o resultado. Já estão assados, super macios, fofinhos. Maravilhosa essa receita, né, pessoal? Compartilhe o nosso vídeo e tchau, tchau, até a próxima.